אנא בכור גדולת ימינך תתייצב רוח קבל עינה עמך סגרנו תארנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתייצב רוח קבל אלוהינה תמך סגרנו תארנו נורא נא גיבור דורשי חוקך כבבה שומר רחם נעלה רחמי צדקתך תמיד גומר חסין קדוש ברוב טובך להן אדבר. Shalom, amados, e que as bênçãos desta canção dos 42 nomes sagrados do Pai Eterno em hebraico abençoe, ilumine, proteja a vida de cada um de vocês, de cada um de nós, de toda a humanidade, a terra, o nosso imenso Brasil, que todos os lares, todos os cantinhos e todos que estão conosco pela nossa vibe mundial e toda a nossa rádio e todos que dela faz parte, faz com que estas ondas, estas frequências de luz, como esta canção, né, quem compôs e quem canta, possa ser abençoado poderosamente, grandemente, para que todos nós, como filhos do Eterno, possamos continuar sendo luz a cada segundo de vida. Shalom, Marcos. Shalom, Val. Shalom, amados ouvintes. Nós novamente aqui pela Rádio Vibe Mundial. Uma grande satisfação, né, para tratar de mais um tema muito interessante e importante. Sim, temas estes que nós amamos, né? Cabalá, vamos falar de numerologia cabalística, da Cabala e também da astrologia cabalística. Então, você já parou para pensar, né? Você já obteve, enfim, tem um estudo, por exemplo, cabalístico sobre você, né? Um trabalho totalmente pessoal, direcionado a você, para você saber a sua motivação, impressão, expressão, as suas lições kármicas, suas tendências ocultas, suas respostas do subconsciente de vidas kármicas. Você sabe se você tem só lição kármica ou de vida kármica? A missão, né? Seu ano, mês pessoal, seus ciclos de vida, enfim, tudo isto nós podemos obter pelo nosso estudo pessoal de numerologia cabalística e astrologia cabalística da grande fraternidade branca. Mas antes de continuarmos, vamos dar uma pincelada, Marcos. O que é a Cabala, né? Simplesmente nós poderíamos dizer que nos diz, aliás, né, a tradição dentro de uma cabala prática, né, como nós mesmos estamos sempre conversando, falando nesse sentido e a respeito, ela deriva, lógico, do hebreu, né, e simplesmente se traduz, né, da boca para o ouvido, ou seja, dentro de uma tradição oral, também significa recebimento. E é isso que nós estamos querendo compartilhar com vocês, para que vocês recebam essa luz divina por intermédio da Cabala, desses estudos sagrados, né, Marcos? Sim, porque Cabala é luz, né? Se nós pensarmos que ela é a tradição mais antiga do mundo do conhecimento secreto,
Porque desde os primeiros dias da criação, ela foi transmitida diretamente do Eterno para Abraão, para Adão, para Abraão, Sara, Raquel, Moisés e outros patriarcas e matriarcas bíblicos que tiveram essa honra. Então antecede qualquer religião ou organização secular. Na verdade, é uma herança da própria humanidade, Val. Uma herança que a humanidade herdou e pode realmente utilizá-la. Ela vai estudar o que significa realmente esse nível que você disse, que é o receber, mas nos níveis espiritual e prático dessa existência material que nós temos. Ela revela coisas, ou seja, por quê? Como as coisas acontecem. E o que é mais importante, por que elas vêm acontecer? Em todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas, independente. E até mesmo em áreas que estão além da existência física. Sim. Que é o que nesse estudo pode ser demonstrado para cada pessoa que desejar, né? Então, desde já vou deixar o telefone, porque a gente vai começar a falar e aí esquece, daquela né? energia acaba esquecendo. 959-543300. 959-543300. Então, segundo a Cabala, o paraíso não é algo lá em cima, no céu, esquecido, perdido, etc. Ele é definido por poder e consciência espiritual que é amplificado pela luz, e não por uma simples altitude. Então, a luz do Criador, ela não está só dentro de um repartimento, num compartimento, eu quero dizer. Ela está em toda parte, em todo lugar. Está em nós mesmos, está nos outros seres humanos, está também nas árvores, nos animais, até mesmo nos objetos que são inanimados. Em tudo que existe, existiu, existirá, está à mão do Criador lá. Então, o objetivo nosso, com a Cabala, não é pedir a luz que desça lá de cima do céu e venha nos iluminar, mas sim acender as faíscas de luz que já estão presentes em nós. Que é aquilo que nós sempre falamos. Seja luz, torne-se luz. Sim. Sempre estamos dizendo essas frases. Relembrando que é puxando a consciência nossa para que existe algo mais, que é a Cabala. Isso me fez até lembrar desse momento, né? A afirmação de Jesus, né? Ele disse, vós sois a luz do mundo. Sim. Então, ele já, desde lá, já decretou essa mensagem, né? Dizendo, né? Nós somos luz, nós somos a luz do mundo. Então, o que nos resta? Se não fazer exatamente isso, com que ela ecloda para fora, né? Que ela venha a iluminar tudo e todos. Na mente dos nossos ouvintes pode vir uma questão interessante, né? Isso é muito difícil, isso é demorado, isso não vai acontecer. Sim, conectar-se com a luz é algo que podemos fazer nesse momento atual, que nós estamos falando aqui pelas ondas da Rádio Vibe Mundial. A luz pode ocorrer, é como você colocar o dedo no interruptor e fazer a luz surgir. Acender, né? É a luz interna nossa, da mesma forma. Então, tudo que nós fazemos aqui na vida tem um objetivo único, que é realmente acender essa luz, a nossa luz maravilhosa que nós temos em nós. Não importa quem cada um de vocês é, ou por que você está agora nos ouvindo. O que importa é que essa sabedoria da Kabbalah, ela é uma dádiva do Criador para cada um de nós, para vocês, para toda a humanidade. E todos poderão ter acesso. Sim. Muito bem. Uma vez que nós demos já um apanhadinho aqui de como sermos luz por intermédio, né, na luz da Kabbalah, vamos falar um pouquinho de numerologia e astrologia. Sim. Da grande fraternidade branca e na luz da Kabbalah. Porque, assim, né, uma alusão sobre numerologia cabalística também nós encontramos na Bíblia, tá? Acha-se lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 4 e 5, viu? Então, nós temos já todo o trabalho, né? Esse trabalho que se realiza já, de muito tempo, né? Como, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, Marcos, sobre Abrão, por exemplo, né? Que se tornou Abraão, será o teu nome, não foi assim que Deus
Disse, porque por pai de muitas nações te tenho posto, né? Olha que interessante, é o fato de Deus não dar qualquer satisfação do seu ato a Abrão, e este não questionar, né? Porque de tal mudança, ele não ficou questionando, diferente de nós, né, Marcos? Sim, mas Que questiona o tempo todo. no caso, Abraão talvez tenha sido o primeiro geneticista daqui da Terra, o patriarca Abraão, né? Que viveu há cerca de 4.000 anos atrás. E é provavelmente conhecido como patriarca de 3 grandes religiões, para ter uma ideia: do judaísmo, islã e da cristandade mesmo. Tá? Existe um livro que é muito interessante da Kabbalah, que é o Sefer Yetzirah, ou seja, o livro da formação. A quem se atribui este livro? Ao próprio Abraão. E nele, Abraão apresentou o projeto da sabedoria cabalística, que é o quê? Uma estrutura metafísica realmente conhecida como 10 emanações luminosas. Ou seja, nós temos 10 emanações luminosas em nós, que é aquilo acender as faíscas para nos iluminar, seja a luz, nesse sentido. Então, Abraão sabia da existência de forças semelhantes ao nosso próprio DNA. Por isso que fala que é geneticista. Que permeia toda a realidade em todos os níveis. E que essas forças, quando nós combinamos elas de formas determinadas, são responsáveis pela criação de pessoas aqui na Terra, para sua primeira habitação ou outras habitações, que sejam reencarnações, dos planetas em si também, que ocupam o sistema solar. E até mesmo a nível subatômico. Então, onde Deus está? Em todo lugar. Sim. E sempre na luz, né? Porque a luz dele nunca falha, né? A luz de Deus nunca falha. Mas olha que interessante, né? Será que Deus mudou o nome de Abraão, por exemplo, pelo simples fato de ser mais agradável a sua sonorização, ou porque tinha um motivo especial? E é o que nós encontramos em muitas dificuldades, né? Nós que estudamos a numerologia cabalística, acabamos encontrando, as pessoas vêm até nós, chegam até nós com as queixas, né? A falta de prosperidade financeira, a falta de prosperidade profissional, no caminho afetivo, na família. Então, o que quando a gente começa a estudar, a gente encontra? Bloqueios no nome da pessoa. Não que nós vamos mudar o nome propriamente dito, né? Assim como de uma empresa ou de uma pessoa. A gente não muda o nome propriamente dito. Nós construímos uma assinatura de poder. Então, quando fazemos análise numerológica cabalística do nome, por exemplo, já que eu comecei com Abrão, vou continuar, né? De Abrão, o que nós constatamos, né? A letra A, que é igual a 1, o B, que é igual a 2, o R, que é igual a 2, o AN, que é igual a 4, o O, que é igual a 7. Logo temos o quê? Um número 16. E o que acontece? 16 vai dar 7, certo? 1 mais 6, Sim. 7. O número da espiritualidade, da firmeza de propósito, da integridade moral, rigidez das ideias e também da pobreza. Quando Deus anunciou a Abrão a mudança do seu nome, ele tinha em mente algo muito mais profundo para ele. Olha só, né? Esse exemplo que trouxemos. Do seu simples nome de Abrão para Abraão, por quê? Porque ele queria, na verdade, firmar aliança, que faria dele, na realidade, Deus, né, no caso, como esse ato e outros 2 de igual valor, que ele também teve o mesmo, mudando determinados nomes, enfim, né, o que nós queremos dizer? Porque Abraão começaria, no caso, uma religião, ou seja, um patriarca, ele se tornaria um patriarca das nações. Olha só, né, gente, que profundo. E só para voltar um pouquinho atrás, né, lembrar que o nosso amado Abraão é o nosso amado mestre Mória. Veja só, né? Enfim, o objetivo do Senhor,
Após a análise numerológica cabalística do nome Abrão, Deus alterou seu nome para Abraão, certo? Que foi se transformar, sabe no quê? Quando a gente soma tudo e chega num único dígito, no número 8, que é o quê? Um número de poder. Então, o que Deus fez? Vamos colocar assim. Ele construiu uma assinatura de poder para Abraão, certo? De Abrão para Abraão, né? Ele era totalmente espiritual, porém pobre, precisava da ajuda das pessoas. E quando Deus transformou em Abraão, ele ficou com uma assinatura de poder que dava 8. E assim transformou ele neste homem, neste patriarca de poder que nós conhecemos. Então, percebe o que nós estamos querendo, né, transmitir? E tudo isso você pode também obter, né? Para isso somos estudiosos da Kabbalah, né? Nós estudamos a Kabbalah já tem algum tempo. Assim, eu fui muito por esse caminho porque eu gosto muito, né? Não vou dizer que amo nem adoro, porque adorar é a Deus e amar é amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo, não é isso, Marcos? Com Senão certeza. eu levo uma bronca aqui no ar se eu dizer que adoro numerologia cabalística. Ah, sim. Né? Astrologia cabalística. Então, eu gosto muito. E é por isso que nós trouxemos esse tema. E posso dar outros exemplos aqui, tá? Como de Jacó, que se transformou em Israel, por exemplo, né? E tantos outros. Mas eu vou deixar o Marcos fazer uma colocação. Importante, assinatura de poder, importante é o estudo geral. Sim, completo, que completo. Nós fazemos, Por tá? quê? Não só com a numerologia cabalística, mas a astrologia cabalística, Sim. que vai o Ticum, assim como Sim. da grande fraternidade branca. Porque Fala, Marcos. existe uma grande diferença entre causa e efeito no mundo físico. Sim, Mas o que significa isso que eu estou dizendo agora, então, que é o efeito no mundo físico, ou o que significa se tornar a causa? E como o livre-arbítrio se encaixa nesse processo todo? Isso é importante, só para salientar o que você está falando da mudança do nome, não do nome que você foi batizado, da assinatura de poder. isso, da que ela tá colocando construção agora. de uma assinatura que você vai usar nos Isso. documentos, vai usar, né, para assinar contratos, para Modifica empresa, a vida, modifica a pra estrutura tudo, da sua né? vida toda, tudo começa a acontecer da melhor forma, daquilo que você deseja. Então imagina que ocorre uma virada súbita no seu negócio, que você tenha qualquer coisa. Primeiro passo é ficar chateado, preocupado e com medo. Sim. O que será que vai E acontecer? como, né? Agora suponha que um amigo lhe faça um insulto e você se sinta magoado, zangado e até com vontade de se vingar. O que nós vemos aqui em ambas situações, um acontecimento externo foi a causa do que você está sentindo internamente. Você fez o quê? Você realmente, meramente reagiu a uma situação. Então, seus sentimentos foram efeito de uma coisa fora de você. Mas se a coisa der uma virada para melhor, o negócio melhora, você se empolga, fica cheio de confiança, e se alguém lhe faz um elogio e o admira, você fica orgulhoso e gratificado. Uma coisa externa, novamente, foi a causa de suas emoções. Você apenas reagiu a isso. A situação foi a causa. E você, sentir bem, foi efeito. Então, você vê e percebe o que pode ser realizado. Que você é a causa dos seus sentimentos. Então, seu mundo está ao redor do que você realmente faz. E para que você entenda isso de uma forma mais perfeita, que você possa ter um direcionamento, aí entra a numerologia cabalística para auxiliar. E olha que coisa interessante também, né, Marcos? João, capítulo 2, verso 12, diz assim: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Olha que interessante. Jesus escolheu 12 apóstolos, certo? Simão pescador, a quem altera o nome para Pedro. André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão Felipe e Bartolomeu.
Tomé e Mateus, enfim, o publicano, né? Tiago, filho de Alfeu, e assim vai. Por isso que a gente cita a Bíblia, né? Para a gente ver, quando a gente estuda a Cabala, mesmo em se tratando da numerologia, a gente vê a veracidade, a gente vê a profundidade de tudo isso. Então, claro, como eu disse, não dá para analisar aqui todos como fizemos de Abrão, né? Só vou dar um exemplo, por exemplo, Jesus, né, tinha um apóstolo favorito, que era João, concorda? Né? Sim, Por tudo sim. que a gente estuda e vê, chegamos a essa conclusão. Né? João amado. Isso. Então, o nome dele dava 7. Olha só que interessante. Quando ele mudou, no caso, o nome de João, e é tanto que ele fala, né, João o amado, foi para 10, né? Porque ele tinha um propósito para ele, né? Para essa transformação. Inclusive, ele o escolheu naquela hora que ele fala para a mãe Maria, né? Eis o filho, né? Eis teu filho, mulher, e vice-versa para João, né? Por conta disso. Por quê? Porque ele precisaria de mais qualidades divinas para cumprir o que ele veio cumprir, certo? Então, ou seja, o que nós queremos dizer é que Jesus, como numerólogo cabalista, sabia que essa ciência era composta de 11 números, né? Tanto que o 11 e o 22 é super especial, né? Sabia também que o número 6 não condizia com seus objetivos, pois era o número das pessoas tranquilas, equilibradas e caseiras, mas também sabia que por trás desta aparente passividade dos seus discípulos, ele precisava mudar, porque ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida de cada um deles, né? Bom, eu quis trazer esse exemplo, na verdade, Marcos, para clarear, para ajudar com que as pessoas, né, entendam que foi necessário, é necessário muitas vezes a mudança, né, a construção de uma nova assinatura, de um nome de poder para a gente ter sucesso em muitas áreas que a gente carrega karma, né, da mãe e do pai. Enfim, fala. É verdade. É comum que a maioria das pessoas se sente presa em alguma situação, de uma maneira ou de outra. Sim. Não seria ideal e bom que alguém pudesse nos entregar um estudo, um mapa, vamos falar assim, quando começamos, quando buscamos, para ajudar a nos desviarmos desses pontos problemáticos? Sim. Bem, isso aí existe. Nós estamos acabando de falar. Então, isso aí vai identificar, esse estudo, claramente o tipo de escolhas que nós fizemos antes e sugere caminhos alternativos para se chegar à melhor destinação que podemos alcançar nesta viagem, ou seja, na nossa vida. É isso que nós podemos obter. Sim. O que eu faço? Aí vai ter todo esse estudo dizendo o melhor momento e aquilo que você pode realizar. E é muito poderoso, né? Não só o significado de cada número, assim como o que, assim, para mim, né? Quando eu aprendi, quando eu fiz o meu próprio estudo, o que mais calou, muito importante e interessante, foi as dívidas kármicas. Bom, tá aí, gente. É esse o recadinho que nós tínhamos para hoje, para vocês. Se quiserem nos conectar, né, não só na nossa plataforma escolacrisvostelar.com, mas pelo WhatsApp, nos conectando e buscando esclarecimento, é o 959543300. Nós vamos ficando por aqui, sempre com aquela gratidão imensa e infinita por cada um de vocês conectarem conosco pela Vibe Mundial. E muitos, muitos, muitos beijinhos no coração. Shalom! Shalom.